Aleluia, minha galera, aleluia, o Galo ganhou a primeira no Brasileirão, pelo amor de Deus, sai zica, milagre de Páscoa existe, coelhinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa, essa é a realidade, graças a Deus, gente, graças a Deus, 3 pontos importantíssimos no Brasileirão, 3 pontos dificílimos contra o Botafogo, time chato, jogo truncado, vou falar sobre o jogo em breve, mas antes, cara, deixa um like, se inscreve no canal, manda pros seus amigos atleticanos aí. Pra quem gosta de futebol brasileiro, faço vídeo do Galo todo dia às 7 horas e de futebol brasileiro todo dia meio-dia, pô. Dá essa moral pra mim. Vambora! Falar um pouquinho desse jogo. Que jogo chato, cara. Que jogo difícil. Primeiro tempo o Galo não foi bem, tá? Primeiro tempo o Galo não foi bem, assim. O Botafogo foi melhor que o Atlético no primeiro tempo. O jogo foi aberto lá e cá. Pela proposta do Botafogo, que era contra-golpear, no sentido de acelerar a transição para pegar o Atlético desarrumado e conseguir oportunidades. Esse era o projeto de jogo do Botafogo para esse jogo, e o Botafogo conseguiu exercer isso muito bem no primeiro tempo, tá? O Atlético marcava muito mal a meia pressão, né? O Atlético, ele fazia uma meia pressão, mas era para fazer uma pressão inteira. Pressionar lá em cima, o Atlético não conseguia pressionar essa saída, e toda vez que tentava, sobrava alguém livre, e o Botafogo chegava. Hoje o problema não foi só meio de campo, foi o espaçamento entre o ataque e o meio de campo na marcação. E atrás do Hulk, atrás do Rony, onde circulava ali o Savarino quando saía, quando circulava o Marlon Freitas, o Gregor, o Atlético não conseguia marcar essa saída de 3 e o Botafogo saía muito bem. O Atlético sofreu nesse primeiro tempo, assim, alguns ataques que o Botafogo chegava muito pela direita. Caio Paulista hoje muito abaixo. Não vou dizer que é muito abaixo, eu vou dizer que ele estava mal, mas claramente ele está sem confiança. Ele está tendo erros básicos de passe, errou alguns passes, tá saindo mal jogando e atacou mal hoje. Então o lado esquerdo não estava legal com o Coelho e o Caio Paulista, e o Cuca arrumou isso depois, eu vou falar sobre isso. No meio de campo, tava um pouco... hoje ele não utilizou o Rubens de primeiro volante, ele usou o Vera de primeiro volante, o Rubens de segundo volante. E o meio de campo não foi tão caótico, não foi tão problemático. Tinha sim as suas dificuldades na marcação, mas não foi tão ruim contra o outro jogo, contra o Santos, tá? E o Botafogo foi criando confiança, foi criando jogadas, chegou bem, o Everson chegou, o Atlético também chegou, só que o Atlético, gente, já falei um pouco da parte defensiva, onde o lado esquerdo tava sofrendo demais com o Júnior Alonso ali, com o Arthur, com o Savarino, com o Vitinho. E antes de eu falar o que mudou pro segundo tempo, vamos falar do ataque do Atlético no primeiro tempo, porque o ataque do Atlético no primeiro tempo foi assim, difícil, tá? Diferente dos primeiros jogos, dos 3 primeiros jogos, o Atlético estava cruzando por cruzar. O Atlético não estava trabalhando a bola bem. O Igor Gomes não conseguiu fazer isso muito bem, por mais que ele não fez jogo ruim, mas ele não conseguiu dar tanta criação. O lado direito, o Natanael chegava bem, mas o cruzamento muito ruim. O Atlético estava fechando o olho cruzando, o Coelho não estava legal no primeiro tempo. Não estava tentando usar 1 contra 1 ali com o Vitinho, passava, mas estava finalizando, estava claramente ansioso, precisando fazer o gol para voltar a retomar a confiança. Ele fala isso depois do jogo, que ele erra algumas chances em outros jogos, e isso também deixa ele um pouco mais ansioso. Mas o Caio Paulista aqui, junto com o Coelho e o Rubens, cara, não tava legal na criação. A criação do Atlético estava muito previsível. E o Botafogo tem 2 zagueiros altos, 1,98 e 93, 94, o Jair e o David Ricardo. E o Atlético não conseguia chegar. Muitos cruzamentos ruins, e por baixo não conseguia tabelar, não conseguia se aproximar, que pra mim o Atlético ele tem um jogo de associação, que é o que o Cuca quer, que é os jogadores do meio de campo chegarem, tocarem essa bola, só que o Vera tava de primeiro volante, então ele não chegava tanto. O Rubens dava mais apoio pelo lado esquerdo, atacava o espaço vazio, e o Igor Gomes muito aberto. Então acabou que tava fácil, tava previsível, o Botafogo chegava melhor. Mas aí, graças a Deus, veio o segundo tempo. E quando veio o segundo tempo, o Cuca foi muito bem. O Cuca tava muito chateado ali com o Caio Paulista. O Leão também. O Atlético tava tentando muito lançamento, também dando errado no primeiro tempo, só pra finalizar. E aí ele trocou. Aí ele bota o Gabriel Menino e o Gustavo Scarpa, porque ele deu um recado pro Gustavo Scarpa, ele tá dando um recado pro Gabriel Menino. Essa é o meu ver o que tá acontecendo. E quando ele coloca, muda muito o jogo. Ele tira o Caio Paulista e ele tira o Igor Gomes. Bota o Scarpa pra direita, bota o Rubens pra lateral, Menino e Vera no meio de campo. Menino chegando mais, Vera preso do primeiro volante. E aí o time melhora, porque o Scarpa ele não tava tão aberto, ele tava mais por dentro. E aí caía Coelho, às vezes caiu pela direita, o Rony às vezes caiu pela direita, e o Atlético conseguiu o gol muito rápido. Num belo escanteio cobrado pelo Menino, porque os primeiros escanteios do primeiro tempo foi muito ruim, cobrados pelo Hulk. E o Galo chegou ao gol. Uma bela cabeçada, um belo escanteio. E foi 1 a 0.
E 1-0 que o Atlético, depois do gol, também voltou para o segundo tempo com uma outra postura. Voltou com o segundo tempo com mais qualidade no passe, na criação, com mais técnica, na chegada ao ataque. A bola chegava mais redonda e a construção estava saindo mais. Natanael fez uma bela partida hoje. O Lianco, principalmente no segundo tempo, o Lianco e Alonso muito bem, muito firme. E a partir desse momento do gol, que o Atlético muda essa chavinha, o Atlético não sofre defensivamente. O Atlético marca muito bem, encaixa a marcação com o menino, com o Rubens. Rubens fez uma partidaça na lateral esquerda, ele resolveu o problema lá. E no meio de campo ele estava bem também, mas na lateral esquerda ele fez uma partidaça. Então vocês, críticos do Rubens, podem pedir desculpa. Partidaça do Rubens, tá? Partidaça. Partidaça do Vera também, que é titular do time do Hulk. Ó, do time do Cuca hoje. O Hulk hoje foi mais participativo. O Hulk hoje tentou mais. Não chutou tanto no gol, mas tentou mais, foi menos fominha. E o Atlético chegou mais ao ataque no segundo tempo com mais qualidade. Mas depois do gol, o Atlético claramente deu uma baixada, né, no ritmo. E aí teve a expulsão, que pra mim é expulsão clara. Não tem o que discutir, era o último homem, o David Ricardo tinha que fazer a falta. Tá certo em fazer a falta, tá certo em expulsar, e o Galo tava certo em reclamar. É isso. E depois disso, o Botafogo ficou mais com a bola, o Atlético deu mais a bola, o Botafogo parou de marcar pressão, fechou o bloco, marcando mais em bloco médio no meio de campo. E o Botafogo não conseguiu criar. O Botafogo teve muita dificuldade na criação, eu até esperava mais, não só por ter um a menos, mas a dificuldade de criação já vinha antes desse cara com a menos, tá? O Savarino muito encaixotado no Vera, só pegava a bola muito atrás. O Arthur depois do segundo tempo sumiu. O Matheus Martins sumiu. O Lianco Lianco e o Júnior Alonso muito bem em cima do Igor Jesus no segundo tempo. E o segundo tempo, defensivamente, perfeito do Atlético. Marcou demais, sofreu pouco, saía bem jogando. E muitas das vezes eu sentia que o Atlético ele diminuía o ritmo do jogo, voltava muito a bola, parava de atacar, porque o Atlético queria não se expor. O Atlético foi tentar ser inteligente e conseguiu. 1-0 muito importante, uma vitória espetacular no sentido de precisar de 3 pontos. De atuação defensiva no segundo tempo, sim, perfeita. Ofensiva, não foi tão bem. Teve uma chance ou outra. O Natanael chegou muito bem, o João Marcelo chegou bem. Gosto do João Marcelo, tá? Acho que o João Marcelo, se trabalhar direitinho, ele pode ser muito útil pro Atlético. Aí entrou o Bernal Coelho, partidaça depois do segundo tempo, quando entrou o Rubens, muito melhor defensivamente, marcou muito bem, ganhou todas. Ofensivamente estava mais confiante. Veio pro lado direito em alguns momentos, deu certo. O Rony, um cara muito operário, muito importante para esse time, principalmente porque o Hulk não estava ajudando tanto na marcação. E o Galo foi bem. Segundo tempo na conta do Cuca, tá? As modificações surtiram muito efeito. O Galo foi superior ao Botafogo e mereceu vencer. O primeiro tempo foi um pouco abaixo, teve as suas oportunidades, mas o Botafogo também estava chegando mais fácil. No segundo tempo o Botafogo não chegou. Não teve uma defesa assim, e o Lianco fez uma boa partida, brigou quando tinha que brigar, saiu da briga quando tinha que sair. Achei que ele foi no time perfeito hoje, e o Vera muito melhor na saída de bola que o Rubens, tá? Pra sair jogando o Vera de primeiro volante, ele jogou com o Vera de primeiro volante, é muito melhor que o Rubens. Eu prefiro o Rubens de segundo volante, igual ele jogou no primeiro tempo. Mas hoje na lateral ele foi melhor que o Caio Paulista. Falando em Caio Paulista que foi abaixo, sem confiança claramente, errando passes bobos, meio perdido, faltando ritmo. Acho que tá um pouco desnivelado ali. O menino, pra mim, vai ter que voltar a ser titular desse time, tá? Menino e Vera e Scarpa, esse meio de campo pra mim hoje. Acho que esse é o meio. O Vera de primeiro, o menino de segundo. Porque o menino gosta de sair mais, mas talvez na hora de marcar, no bloco médio pra baixo, o menino talvez seja o primeiro e o Vera o segundo. Mas o Vera fez boa partida, principalmente saindo jogando. O Atlético não foi pressionado, não sofreu nessa saída o que tinha sofrido com o Santos e não conseguia jogar. A bola chegava com mais qualidade técnica no ataque. Scarpa cadenciou o jogo demais, depois do segundo tempo abaixou o volume, abaixou a intensidade, deixou o jogo muito mais brigado. E ele, claramente, às vezes ele metia a bola, o Rony entrava, ele travava, voltava no lateral. Ah, Matheus, isso é ruim. É ruim, gente, quando você tá 0-0. Quando você tá 1-0 precisando vencer, é necessário. E hoje o Atlético precisava vencer. E essa vitória foi muito importante. Ela retoma a confiança. Ela retoma, ela mexe nesse aspecto anímico. 3 pontos em casa, retoma a conexão com a torcida. O Atlético tem jogos difíceis fora de casa agora. Vai jogar contra o Caracas, depois vai jogar contra
o Mirassol, depois vai jogar contra o Maringá, depois vai jogar contra o Juventude. Então pode conseguir um resultado importante, sim, contra o Mirassol. Se conseguir vitória contra o Mirassol e Juventude, seria um espetáculo, uma recuperação muito boa. Mas dito isso, vamos um passo de cada vez. Caracas agora, tentar conseguir essa vitória contra o Caracas para fazer 7 pontos, tá mais tranquilo. E depois são 2 partidas, a gente vai ter 2 partidas em casa na Sul-Americana que seriam fundamentais e fenomenais. Hoje, vitória na conta do Cuca pelas modificações. O Coelho precisava desse gol, vem errando demais nos últimos jogos, mas é um cara que tenta, não se esconde, ele vai pra cima o tempo todo. E claramente, hoje estava sem apoio no primeiro tempo, o Caio Paulista correndo errado, tava correndo muito errado. O Rubens também tava correndo um pouco errado, ofensivamente, mas defensivamente estava bem. E no segundo tempo, o Rubens ganhou todas, foi muito bem pela esquerda em cima do Arthur e do Savarino. O Vera também. O Natanael, muito boa partida, principalmente ofensiva. Defensivamente sofreu menos. O Galo foi bem. No segundo tempo, o Galo foi bem, de uma maneira geral. E milagre de Páscoa, assim, sai zica. E o meu OKC aqui, ó, tô de OKC, tá? O OKC também ganhou, passeou hoje. Cara, que vitória importante, que vitória necessária. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam dessa vitória do Galo hoje. Ótima vitória em cima do Botafogo. E sempre bom ganhar do Botafogo, né? Gente, um beijo, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis!